São os 40 autores preferidos. A homenagem, ela se dá por conta de 10 anos. Eu fiz a contagem, assim, que são 10 anos que eu passei a ter hábitos de leitura, já adulta. E é para comemorar, né? Então eu fiz assim, relacionei esses autores que eu fui favoritando ao longo desses 10 anos e coloquei aqui na Tibiajar para eu conversar um pouco sobre eles aqui com vocês. Como foi que eles... Por que eles ficaram tão marcados, né, na minha história de leitura? Eu já quero pedir para você também deixar aqui as indicações de autores ou de livros que marcaram a sua vida de leitor e de leitura. Eu preciso lembrar que esse é o 4º vídeo de uma série, então os vídeos anteriores estão linkados aqui no box de descrições desse vídeo no YouTube. Bora começar a sortear pra gente conversar. Olha quem é a primeira, Conceição Evaristo, maravilhosa. Conceição Evaristo, ela tá dentro de uma lista de impacto, assim. Eu conheço tem pouco tempo, acho que uns 3 anos ou 4 anos, acho que tem uns 4 anos. E o impacto é com as emoções. O primeiro livro que eu li dela, Olhos d'Água, saí depois, assim, eu comecei a ler Olhos d'Água. E depois saí comprando os outros livros da Conceição Evaristo. Aqui no canal, eu acho que nos vídeos de leituras tem o Ponciá Vicêncio, que é um romance muito, muito forte, uma coisa de deslocamento, de tentar uma vida melhor na cidade, o impacto da pele negra nessa condição. E o Histórias de Leves Enganos e Parecências, que foi na edição da Copa Literária de 2014. Me chama a atenção na Conceição Evaristo a emoção que ela provoca, eu não sei se em todo leitor, mas por conta da organização das palavras. É como se ela dominasse a escrita de uma forma a só sair, a gente perde completamente a razão e fica só o coração, assim, sentindo as palavras dela. Para falar, sei lá, a menina abriu a geladeira, ela vai usar isso de um jeito que a gente vai se emocionar sem ser piega, sem nada disso, com uma pessoa abrindo a geladeira, enfim. Eu acho que existe uma ligação com a Toni Morrison, que faz isso com as palavras também em alguns momentos. Vamos à próxima, vamos conversar de 4. Eliane Brum. Essas conversas de 40 autores estão assim, parecendo que tem uma energia assim, porque a Eliane Brum tem um encontro muito bonito com a Conceição Evaristo. Mesmo a Eliane Brum branca, a Conceição negra, mas com relação às palavras, as duas têm uma conversa muito, eu vejo um diálogo muito interessante, porque a Eliane Brum, ela tem isso que eu falei da Conceição Evaristo, eu posso pegar Ctrl+C, Ctrl+V e passar para Eliane Brum. Eu vou colocar assim um outro lado, talvez, da Eliane Brum que eu vejo mais na Eliane Brum, que é também a parte psicanalítica no texto. A Eliane Brum, ela me conquistou, acho que antes de ter hábito de leitura, porque eu já lia os artigos dela. Eu acho que era no É o País, porque eu conheço a Eliane Brum quando ela era de uma... Qual era a revista? Era a Época ou Carta Capital? Porque aqui eu não tô pesquisando, eu tô fazendo bem ao vivo, né? Então, depois eu posso colocar aqui no box de descrições. Então, ela escreveu ou foi pra Época ou pra Carta Capital, uma dessas, tipo Veja. Aí depois ela foi pra o É o País. Eu só fui depois, realmente, do hábito de leitura. Só que na internet, quando veio a internet, eu ia pegando os sites e lendo os textos de Eliane Brum, que já me marcava, né? Eu acho que o auge dela na literatura, para a gente pensar que nesses 10 anos, é o Meus Desacontecimentos. É um livro que, pelo amor de Deus, é como se a gente fizesse uma terapia. Eu acho que eu jamais seria capaz de colocar isso em palavras. Tem coisas que expandem o corpo, sabe? O poder da palavra, ele é imenso, mas existe um dom, eu acho, que com isso, assim como o corpo com a dança. E eu acho que se existe essa coisa da arte, Eliane Brum tá aí também, junto com a Conceição Evaristo, mas que ainda traz, é como se o Meus Desacontecimentos é a história da própria Eliane Brum, antes dela nascer, já na barriga da mãe, como se ela
estivesse contando dentro da cabeça dela quando ela era bebê, feto, sabe? Uma coisa surreal. E até ler Eliane Brum, assim, Conceição Evaristo também, são aquelas escritoras que a gente não se dá conta que é possível fazer o que elas fazem com a escrita, né? Vamos para a próxima. Vamos lá. Olha quem é, Stephen King. Stephen King, a Lilica do passado, assim, de 10 anos atrás, se dissesse a ela, até de mais tempo, se dissesse a ela assim, ó, você vai ler Stephen King, eu ia dizer, tá maluco, que eu não vou ler terror nunca. E quando fala superação, assim, de ler aquilo que a gente tem medo, mas que a gente vai lendo e vai gostando. E até hoje eu vivo esse conflito com as histórias de terror, tanto em filmes quanto na literatura, que eu tenho medo, mas quando eu leio, eu amo. Eu amo muito, eu nunca passei nenhuma... tem outras histórias que não são ditas de terror que me deixam mais impressionadas do que o próprio terror. Especialmente do Stephen King. E o Stephen King foi uma surpresa. Já li coisas do Stephen King que eu não gostei, como A Torre Negra, por exemplo. Mas em compensação, acho que ele entra no hall dos preferidos da vida porque tem coisas que eu amo. Assim, o It, a Coisa, é um dos meus livros da vida. Eu acho que o que ele faz nesse livro é uma coisa espetacular. Foi uma descoberta. Eu fui começando devagarzinho, lendo de manhã. E todos os livros do King, eu acho que me provocaram sempre reflexões profundas, como Iluminado, nessas questões de criança e de dons de crianças e crianças que não são cuidadas quando devem ser cuidadas. O caso do cemitério, que é a inaceitação da morte, o negócio piorando, vai piorando. O It, que é uma história de amizade ali com terror, mas que o verdadeiro terror tá mais nos adultos que cuidam de crianças do que no próprio elemento sobrenatural que existe naquela cidade. Tem outros contos e histórias do King que eu li que traz aquela agonia, mas no fundo acho que ele tá querendo mostrar o que nós somos capazes, nós humanos, de fazer na hora que a gente está totalmente perdido, com medo. E eu quero ler mais King, assim, na minha vida. É um que eu não esgotei, assim, eu não tô satisfeita. Eu sei que tem muita coisa do King. Eu acredito que, assim como aconteceu de eu não gostar da Torre Negra, outro também quando fui adiante, aquele Sob a Redoma, não me pegou muito. Mas eu acho que eu vou encontrar outras histórias que me façam o que essas que eu comentei aqui fizeram. Agora vamos para mais um. Esse aqui foi, nossa, um impacto. Alex Sens. Ele é brasileiro. Ele é brasileiro, jovenzinho, e eu li somente um livro dele, mas já, assim, ele ficou com o que ele faz na parte psicanalítica, um negócio que é O Frágil Toque dos Mutilados, o livro que eu li. E depois eu fui lendo, assim, outros textos na internet dele, mas textos curtos. E eu cheguei a comprar um outro livro dele, mas fui lendo outras coisas, me dispersando e não fui adiante. Mas eu ainda quero ler o outro livro de Alex Sens. Alex Sens, ele faz histórias bem duras que trabalham a parte de algumas doenças mentais, né? E ele assim, as relações familiares são tratadas de uma forma assim que é como se a gente estivesse dentro da cabeça, né? Me lembra um pouco, eu gosto disso, me lembra o Dostoiévski, que é o que eu gosto dele, mas acho que o Alex Sens consegue ser mais pesado, mais duro nas emoções dos seus personagens. Então ele entra aqui na lista e a gente fecha esse vídeo com mais 4. Me contem se vocês conhecem esses escritores, alguns desses, né? Tem uns que são mais famosos. Então hoje a gente conversou sobre Conceição Evaristo, né? Vocês já descobriram mais 4 da minha lista: Conceição Evaristo, Eliane Brum, Stephen King e Alex Sens.